Eu nunca fui de acreditar em histórias de assombração. Moro sozinho há anos e sempre gostei de silêncio. Por isso, quando um amigo me ofereceu a casa dele na Serra da Mantiqueira por um mês, aceitei na hora. Era um chalé antigo, de madeira, cercado por mata fechada. Sem vizinhos num raio de quase 2 quilômetros. Perfeito para quem precisava desligar. Cheguei no fim da tarde de uma sexta-feira. O ar estava gelado e úmido. Assim que desliguei o carro, o barulho do motor morreu e o silêncio da floresta caiu sobre mim como uma manta pesada. Só se ouvia o vento passando entre os pinheiros. A casa era exatamente como nas fotos. Pequena, aconchegante, com uma varanda ao redor. Mas quando entrei, senti um cheiro estranho. Não era mofo comum. Era algo mais animal. Como pelo molhado misturado com terra revirada. Abri todas as janelas para arejar. Na primeira noite dormi bem. Na segunda, acordei às 3h17 da manhã com a sensação nítida de que alguém tinha acabado de fechar a porta do quarto. Levantei, acendi a luz. A porta estava entreaberta. Eu tinha certeza que tinha fechado antes de dormir. No dia seguinte, comecei a notar coisas pequenas. A cadeira da cozinha, que eu deixava encostada na mesa, aparecia puxada para trás pela manhã. Marcas de lama seca no chão da sala, perto da porta dos fundos, marcas que não eram minhas. Usei minhas botas para comparar. As marcas eram menores. Pés descalços. Na quarta noite, eu estava lendo na sala quando ouvi passos na varanda. Passos leves, mas constantes. Fui até a janela e apontei a lanterna. Nada. Só a escuridão da mata e a respiração da floresta. Quando voltei para o sofá, a manta que eu tinha deixado dobrada estava estendida, como se alguém tivesse se coberto com ela. Comecei a ficar paranoico. Instalei o celular para gravar áudio enquanto dormia. Na manhã seguinte, quando ouvi a gravação, meu estômago gelou. Durante quase 40 minutos só se ouvia minha respiração e o vento. Até que, por volta das 2h40, ouviu-se o som nítido de alguém arrastando os pés pelo corredor. Depois, um sussurro baixo, quase inaudível. Parecia uma voz de mulher. Ela disse algo que soou como: "Ainda está aqui." Naquela mesma noite, por volta das 4 da manhã, acordei com o peso de alguém sentando na beira da minha cama. O colchão afundou claramente. Senti o movimento. Fiquei paralisado, com os olhos fechados, fingindo dormir. O peso ficou ali por quase 2 minutos. Depois, levantou devagar. Ouvi passos descalços se afastando em direção à cozinha. Não aguentei mais. Levantei, acendi todas as luzes da casa e fiquei na sala com a faca de cozinha na mão até o dia clarear. Na manhã seguinte, decidi ir embora. Enquanto arrumava as coisas, encontrei algo que me fez correr. No armário do quarto, em cima da última prateleira, havia um pequeno boneco feito de gravetos, linha preta e cabelo humano. O cabelo era castanho claro. Parecia recente. Mas o pior não foi o boneco. Quando entrei no carro, olhei pelo retrovisor para dar ré. Na janela do quarto, a mesma onde eu dormia, havia uma mulher parada, imóvel, me olhando. Ela usava um vestido claro, sujo de terra. Seu rosto estava muito branco. Não mexia. Eu não olhei de novo. Liguei o carro e desci a estrada de terra o mais rápido que consegui, sem nem fechar o portão. 2 dias depois, o amigo que me emprestou a casa me ligou. A voz dele estava estranha. "Marcos, você mexeu em alguma coisa lá dentro?" Eu não quis contar tudo. Só perguntei por quê. Ele ficou em silêncio por uns segundos e depois disse: "Porque a casa estava trancada quando você chegou, né? Ninguém entra lá desde que minha tia morreu, faz 3 anos. Ela nunca deixou a gente vender. Dizia que ainda precisava terminar de cuidar de alguém." Ele fez uma pausa. "Ela morreu no quarto onde você dormiu." Eu nunca fui de acreditar em histórias sobrenaturais. Cresci ouvindo relatos de gente que jurava ter visto assombrações, mas sempre encontrava alguma explicação lógica.
Pelo menos até o que aconteceu comigo há 3 anos. Meu avô tinha uma pequena casa de madeira no meio de uma floresta, a cerca de 40 quilômetros da cidade mais próxima. Era um lugar simples, cercado por pinheiros altos e um silêncio tão profundo que, às vezes, parecia que o mundo inteiro tinha desaparecido. Quando ele faleceu, a propriedade ficou abandonada por um tempo. Certo fim de semana, resolvi ir até lá para fazer alguns reparos e passar 2 dias sozinho. Parecia uma boa oportunidade para descansar da correria da cidade. Cheguei no final da tarde. O céu estava nublado, mas nada que preocupasse. Passei algumas horas limpando a casa, cortando mato ao redor e organizando ferramentas antigas que estavam espalhadas pelo galpão. Quando a noite caiu, percebi o quanto aquele lugar era isolado. Não havia sinal de celular. Não havia vizinhos. Não havia iluminação além da minha lanterna e de uma velha luminária da varanda. Depois de jantar, sentei numa cadeira próxima à janela da sala e fiquei observando a floresta. A escuridão entre as árvores era tão densa que parecia uma parede negra. Por volta das 11 da noite, ouvi um som. Toque, toque, toque. Parecia alguém batendo em madeira. Pensei que fosse algum galho sendo balançado pelo vento, mas quando prestei atenção percebi que o som era ritmado demais. Toque, toque, toque. Sempre 3 batidas. Sempre com o mesmo intervalo. Peguei a lanterna e saí na varanda. Nada. A floresta estava completamente imóvel. Nem vento havia. Voltei para dentro tentando ignorar aquilo. Meia hora depois, o som retornou. As mesmas 3 batidas. Dessa vez pareciam vir da lateral da casa. Fui até a janela e iluminei o local. Não havia ninguém. Apenas árvores e arbustos. Lembro de sentir um desconforto estranho, mas ainda acreditava que existia uma explicação racional. Tranquei a porta e fui dormir. Acordei algumas horas depois. Não sei exatamente que horas eram. O quarto estava escuro. Foi então que ouvi passos. Passos lentos sobre a varanda. Crunch, crunch, crunch. O som da madeira velha rangendo sob o peso de alguém. Fiquei imóvel. Meu primeiro pensamento foi que algum caçador tivesse se perdido ou que alguém estivesse tentando invadir a propriedade. Os passos deram a volta pela casa. Paravam perto de uma janela. Depois continuavam. Como se alguém estivesse observando cada cômodo. Meu coração disparou. Peguei a lanterna e fiquei esperando ouvir alguma voz. Mas não ouvi nada. Nenhuma palavra. Nenhuma respiração. Apenas os passos. Eles continuaram durante vários minutos. Então cessaram. O silêncio voltou. Esperei mais alguns minutos antes de criar coragem para olhar pela janela. A lanterna iluminou a varanda vazia. Não havia ninguém. Nem pegadas. Nem sinais de presença. Nada. Voltei para a cama, mas não consegui dormir. Fiquei acordado até amanhecer. Quando os primeiros raios de sol atravessaram as árvores, saí para inspecionar o terreno. Foi então que encontrei algo estranho. Na terra úmida próxima à varanda havia marcas. Pareciam pegadas, mas estavam incompletas, como se apenas parte dos pés tivesse tocado o chão. Segui o rastro por alguns metros. As marcas terminavam abruptamente no meio de uma clareira. Simplesmente desapareciam. Sem continuação. Sem volta. Sem direção alguma. Aquilo me deixou inquieto. Mesmo assim, passei o restante do dia trabalhando. Quando a segunda noite chegou, eu já estava decidido a ir embora na manhã seguinte. Foi por volta das 10 horas que aconteceu o pior. Eu estava sentado na sala quando ouvi uma voz. Baixa. Distante. Vindo da floresta. Alguém chamou meu nome. Não gritou. Não sussurrou. Falou exatamente como uma pessoa faria ao tentar chamar outra do outro lado de uma rua. Rafael. Meu sangue gelou. Eu estava sozinho. Ninguém sabia que eu estava ali. Levantei rapidamente e fui até a janela. Escuridão. Então ouvi novamente.
Rafael. Dessa vez mais perto. Tão perto que parecia vir da linha das árvores. Fechei todas as cortinas. Tranquei tudo. Apaguei as luzes. Fiquei sentado segurando uma lanterna e uma ferramenta de metal que encontrei na oficina. A voz continuou aparecendo de tempos em tempos. Sempre chamando meu nome. Sempre de um lugar diferente. À meia-noite, ouvi algo tocar a parede externa da casa. 3 batidas. Toque, toque, toque. Depois outra sequência. E outra. Como se alguém estivesse andando ao redor da construção e batendo na madeira. Aquilo durou quase 1 hora. Não tive coragem de sair. Quando o dia amanheceu, coloquei minhas coisas no carro e fui embora. Nunca mais passei uma noite naquela propriedade. Meses depois, conversei com um morador antigo da região. Sem contar detalhes, mencionei as batidas e a voz. O homem ficou em silêncio por alguns segundos. Então perguntou: "A casa fica perto da clareira grande?" Confirmei. Ele apenas balançou a cabeça. Muita gente já ouviu alguém chamando pelo nome ali. Faz décadas. Perguntei quem seria. Ele respondeu: "Se você ouviu e voltou para casa, não importa quem era. Até hoje não sei o que aconteceu naquela floresta. Talvez tenha sido alguém pregando uma peça. Talvez minha mente tenha me enganado por causa do isolamento. Mas existe uma coisa que nunca consegui explicar. Na última vez que olhei pelo retrovisor enquanto deixava a propriedade, tive a impressão de ver alguém parado entre as árvores. Observando. Imóvel. Esperando que eu voltasse. Quem decide morar isolado no meio do mato busca 2 coisas: silêncio e paz. O problema é que, quando o silêncio da floresta se torna absoluto, qualquer som que quebre essa barreira vira um pesadelo. Meu nome é Tiago, sou designer freelancer e, em 2024, decidi alugar um chalé de madeira no interior de Minas Gerais, perto da Serra da Mantiqueira, para trabalhar no meu portfólio sem as distrações da cidade. Aquela casa parecia o refúgio perfeito, até que a própria mata resolveu me cercar. O chalé ficava a cerca de 3 quilômetros da estrada de terra principal, cercado por uma vegetação densa de mata atlântica secundária e pinheiros altos. Nas primeiras semanas, tudo correu bem. Mas na última semana de outubro, o clima mudou, trazendo uma névoa fria que descia da serra logo ao entardecer. Era uma noite de terça-feira, por volta das 23h30. Eu estava na mesa da sala, trabalhando com o notebook aceso, que era a única fonte de luz forte ali, além do abajur de canto. O resto do chalé, que tinha grandes janelas de vidro do chão ao teto voltadas para a mata, estava imerso em sombras. O silêncio do lado de fora foi quebrado por um estalo seco. Croque. Não foi o som de um galho caindo por causa do vento. Foi o som nítido de madeira verde sendo esmagada por algo pesado. Um bicho grande, pensei. Talvez um lobo-guará ou um javali. Olhei de relance pela janela de vidro à minha esquerda, mas a escuridão lá fora era como uma parede preta. O vidro só devolvia o reflexo da tela do meu computador e do meu próprio rosto tenso. Voltei a digitar. 5 minutos depois, ouvi o barulho de novo. Só que dessa vez, foi mais perto. E tinha ritmo. Passo. Pausa. Passo. Pausa. Algo estava caminhando ao redor do chalé, arrastando as patas ou os pés pelas folhas secas. O barulho contornou a varanda de madeira e parou exatamente atrás da porta dos fundos, que dava para a cozinha. O meu gato, que estava dormindo no sofá, acordou em um sobressalto. Ele ficou em pé, com os pelos do dorso completamente eriçados, olhando fixamente para a base da porta da cozinha, soltando um rosnado baixo que eu nunca tinha ouvido ele fazer antes. Sentindo o meu sangue gelando, levantei devagar para não fazer barulho. Fui até o interruptor próximo à porta da sala e acendi o refletor externo, uma lâmpada halógena forte que iluminava boa parte do quintal e o início da linha das árvores. Aproximei-me da janela de vidro e forcei a vista contra a escuridão iluminada. Não havia nenhum animal de 4 patas no gramado. Mas, a cerca de 10 metros da casa, parcialmente escondido atrás do tronco de um pinheiro imenso, havia algo. Uma silhueta esguia, alta demais para ser um homem comum,
vestindo o que parecia ser uma capa ou roupas extremamente escuras e arparadas. A figura estava perfeitamente imóvel, com a cabeça levemente inclinada para o lado, como se estivesse me estudando. O horror me travou por alguns segundos. Pesquei os olhos, torcendo para que fosse apenas o formato dos galhos, criando uma ilusão de ótica com o nevoeiro. Mas então, a figura se moveu. Ela não correu na minha direção. Ela simplesmente recuou um passo para trás, deslizando com uma fluidez sobrenatural, e sumiu na escuridão além do alcance do refletor. Antes que eu pudesse digerir o que vi, o refletor externo começou a piscar. Tec, tec, tá. A lâmpada estourou com um estalo alto, jogando o quintal de volta no breu. No milésimo de segundo seguinte, um barulho violento ecoou na parede de madeira do chalé, logo atrás de onde eu estava. Ploft, ploft, ploft. Eram batidas de palmas abertas contra as tábuas externas da casa. Mas não eram batidas na altura das mãos de um homem. O som vinha do alto, perto do teto, a quase 3 metros do chão. Algo estava tateando e arranhando a madeira da parede exterior, movendo-se rapidamente em direção à janela onde eu estava parado. Recuei desesperado, tropeçando na cadeira e caindo no chão da sala. O notebook caiu junto, virado de cabeça para baixo, deixando o ambiente quase na penumbra total. Fiquei caído, paralisado, olhando para a grande vidraça. A névoa do lado de fora encostou no vidro. E, no meio do vapor frio da noite que começava a condensar na superfície externa da janela, 2 mãos enormes, com dedos longos e pontas escuras, apoiaram-se contra o vidro. O peso foi tão grande que a estrutura de alumínio da janela rangeu. Logo acima das mãos, o vapor do lado de fora foi limpo por um rosto que se colou contra o vidro. Eu não conseguia ver detalhes como olhos ou boca, apenas uma máscara de pele excessivamente pálida, esticada, desprovida de expressão humana, com 2 cavidades escuras onde deveriam estar os olhos. O hálito daquela coisa era tão quente que embaçou o vidro pelo lado de fora em um círculo perfeito. Uma voz abafada, arrastada, que parecia imitar o som de galhos raspando uns nos outros, veio de trás do vidro. Você acendeu a luz, mas a floresta ainda está escura. Deixa a gente entrar. O pânico primitivo assumiu o controle. Eu não pensei em pegar malas, roupas ou o notebook. Peguei o meu gato pelo pescoço, agarrei a chave do carro que estava na mesa e corri em direção à porta da frente. Esqueça o trancamento, saí disparado para a varanda. O ar da noite parecia gelo puro. Consegui entrar no meu jipe, bati a porta e dei a partida no motor. Quando os faróis da frente acenderam, eles iluminaram o teto do chalé. A criatura estava agachada em cima das telhas, como um imenso louva-a-Deus humanoide, olhando diretamente para o carro. Pisei no acelerador sem olhar para trás. O carro derrapou na lama da estrada de terra, os galhos batiam na lataria, mas eu só parei quando cheguei ao posto de combustível na rodovia principal, a 30 quilômetros dali, com o corpo tremendo tanto que mal conseguia descer do veículo. Voltei ao chalé 2 dias depois, acompanhado pelo dono do imóvel e por 2 policiais locais. Não encontramos ninguém. Mas na parede externa de madeira, logo acima da janela da sala, havia sulcos profundos e verticais cravados na pintura, como se algo com garras tivesse tentado escalar o chalé até o telhado. Cancelei o contrato de aluguel no mesmo dia. Hoje, moro em um apartamento no 15º andar, bem no centro de uma metrópole barulhenta. Muita gente reclama do som do trânsito e das buzinas, mas para mim, cada estrondo da cidade é um alívio. Porque eu sei que o pior tipo de silêncio é aquele que te observa de trás das árvores. Meu nome é Rafael. Em junho do ano passado, eu precisava urgentemente sair de São Paulo. O burnout estava me destruindo. Um conhecido do trabalho me emprestou a casa da família dele, um sítio antigo no meio da mata, perto de Cunha, no interior de São Paulo. Ele disse que a casa ficava vazia há mais de 1 ano, desde que a avó dele falecera. Aceitei na hora. Cheguei numa quarta-feira à tarde. A estrada de terra era ruim, cheia de buracos. Quando finalmente avistei a casa, ela era maior do que eu imaginava. Uma construção de madeira escura com telhado de telha colonial, varanda ampla e um quintal que dava direto para o mato fechado. O silêncio era tão profundo que chegava a doer nos ouvidos. A primeira coisa estranha aconteceu na primeira noite.
Eu estava dormindo quando acordei com um barulho de passos no assoalho de madeira do corredor. Passos lentos, arrastados, como se alguém idoso estivesse caminhando com dificuldade. Fiquei imóvel na cama, escutando. Os passos pararam bem em frente à porta do quarto. Depois de uns 10 segundos, voltaram pelo mesmo caminho até sumirem na direção da cozinha. No dia seguinte, coloquei o assunto na conversa com o dono da casa por telefone. Ele riu e disse que a avó dele tinha problemas nas pernas e andava exatamente assim. Achei que era coincidência. Mas as coisas pioraram. Na quinta noite, comecei a ouvir uma voz de mulher idosa cantando baixinho. Era uma cantiga de ninar antiga, daquelas que as avós cantam para netos. A voz vinha de dentro da casa, mas nunca do mesmo lugar. Às vezes parecia estar na sala. Outras vezes, parecia vir debaixo do assoalho, como se estivesse no porão, só que a casa não tinha porão. Na sexta noite, eu não consegui dormir. Fiquei na varanda fumando até tarde. Por volta das 2:30 da manhã, vi uma luz acesa no quarto dos fundos, um quarto que eu nem estava usando. Eu tinha certeza que tinha desligado todas as luzes. Quando me aproximei da janela para olhar, a luz apagou sozinha. Foi aí que eu comecei a sentir que estava sendo observado. Não só dentro de casa. Fora também. Quando andava pelo quintal durante o dia, tinha a impressão constante de que alguém estava me olhando de dentro da mata. Virava rápido e só via folhas se mexendo, como se tivessem acabado de se esconder. No sábado à noite aconteceu o pior. Eu estava na cama quando ouvi a voz da velha novamente. Dessa vez bem mais perto. Parecia estar dentro do quarto, ao lado da minha cama. Ela não estava cantando mais. Estava falando baixinho, quase sussurrando. Você já pode ir embora agora. Meu corpo inteiro gelou. Eu queria levantar, mas não conseguia me mexer. Senti o colchão afundar devagar ao meu lado, como se alguém tivesse sentado na beira da cama. Um cheiro forte de remédio velho e talco subiu no ar. Então senti uma mão fria e enrugada tocar meu braço. Eu gritei e pulei da cama. Acendi a luz. Não tinha ninguém. Mas o mais perturbador veio depois. Quando arrumei as malas de manhã para ir embora, decidi olhar o quarto dos fundos que tinha visto a luz acesa. Abri o armário e encontrei um álbum de fotos antigo. Na última página tinha uma foto recente, tirada há menos de um ano. Mostrava uma senhora idosa sentada na cadeira de balanço da varanda, e atrás dela, de pé, um homem de camisa xadrez olhando para a câmera. Era eu. A foto tinha sido tirada de dentro da casa, através da janela da sala. Eu nunca tinha visto aquela camisa antes. Mas quando olhei no espelho, percebi que era exatamente a camisa que eu estava usando naquele momento. Saí correndo da casa sem nem fechar a porta. Dirigi os primeiros 40 minutos sem parar, com o coração na boca. 2 semanas depois, o dono da casa me mandou uma mensagem. Rafael, você não mexeu em nada no quarto da avó, né? Encontrei o álbum dela aberto na última página. Tinha uma foto estranha que eu nunca tinha visto. Ele não terminou a mensagem. Eu também nunca respondi. Até hoje, quando estou sozinho em casa à noite, às vezes escuto barulho de passos arrastados no corredor. E pior, às vezes escuto uma voz de velha cantando baixinho para mim. Eu comprei a casa por um preço ridiculamente baixo. Na época, achei que tinha feito um ótimo negócio. Era uma construção simples de 2 andares, cercada por mata fechada, a quase 20 quilômetros da estrada principal. O antigo proprietário havia falecido e os herdeiros queriam vender tudo rapidamente. O corretor comentou que poucas pessoas tinham interesse por causa da localização isolada. Para mim, aquilo era exatamente o que tornava o lugar atraente. Eu trabalhava remotamente e estava cansado do barulho da cidade. Queria silêncio. E consegui. Silêncio até demais. Nos primeiros dias, tudo parecia perfeito. Passava as manhãs trabalhando e as tardes explorando as trilhas próximas. O único som constante era o vento atravessando as árvores. Mas na terceira semana aconteceu algo estranho.
Acordei e encontrei a porta dos fundos aberta. Eu tinha certeza absoluta de que a havia trancado na noite anterior. Verifiquei a fechadura. Não havia sinais de arrombamento. Pensei que estivesse cansado e simplesmente tivesse esquecido. Fechei a porta e segui minha rotina. 2 dias depois aconteceu novamente. Dessa vez também encontrei uma cadeira da cozinha fora do lugar. Nada muito diferente. Apenas alguns centímetros deslocada. Mas eu morava sozinho. E sabia exatamente onde ela estava antes de dormir. Comecei a desconfiar de mim mesmo. Talvez estivesse distraído. Talvez estivesse esquecendo coisas. Talvez o isolamento estivesse mexendo comigo. Passei a tirar fotos dos cômodos antes de dormir. Era uma forma de provar para mim mesmo que nada estava acontecendo. Na primeira noite, tudo permaneceu igual. Na segunda também. Na terceira, acordei às 3 da manhã com um barulho vindo do andar de baixo. Um arrastar lento. Como se um móvel estivesse sendo empurrado. Fiquei imóvel na cama. O som durou apenas alguns segundos. Depois parou. Peguei uma lanterna e desci. Nada. Tudo parecia normal. Voltei a dormir. Na manhã seguinte comparei as fotos da cozinha com a situação atual. Foi quando percebi. Uma das cadeiras realmente havia mudado de posição. Pouco. Talvez 10 centímetros. Mas havia mudado. Lembro de ficar olhando para a tela do celular durante vários minutos. Eu não tinha explicação. Instalei uma câmera simples apontada para a cozinha. Queria descobrir o que estava acontecendo. Naquela noite fui dormir mais tranquilo, convencido de que finalmente teria uma resposta. No dia seguinte, a gravação estava corrompida. As imagens funcionavam normalmente até 2h17 da madrugada. Depois disso, a tela ficava preta por quase 1 hora. Quando o vídeo voltava, uma das cadeiras estava em outra posição, sem registro de como aquilo aconteceu. A primeira reação foi culpar a câmera. Comprei outra, de uma marca diferente. Instalei em outro local. O mesmo problema aconteceu 2 noites depois. Sempre no mesmo horário. Sempre entre 2 e 3 da manhã. Comecei a ficar obcecado. Passei a dormir menos. Qualquer ruído da floresta me deixava alerta. Foi numa dessas madrugadas que ouvi passos no andar de baixo. Passos lentos. Pesados. Não vinham de fora. Vinham claramente de dentro da casa. Fiquei sentado na cama segurando uma lanterna. Os passos atravessaram a sala. Depois a cozinha. Depois o corredor. Eu conseguia acompanhar o percurso pelo som. Então eles pararam exatamente embaixo do meu quarto. O silêncio que veio depois foi pior que os próprios passos. Porque parecia que alguém estava apenas esperando. Escutando. Fiquei quase 1 hora sem me mover. Quando finalmente reuni coragem para abrir a porta do quarto, o som havia desaparecido. Desci imediatamente. Nada. Todas as portas continuavam trancadas. Todas as janelas fechadas. Nenhum sinal de invasão. Mas encontrei uma coisa que nunca vou esquecer. Sobre a mesa da cozinha havia um copo. Um copo que eu não possuía. Era antigo, de vidro grosso e amarelado. Parecia ter décadas de uso. Eu nunca o tinha visto antes. Revirei a casa inteira. Não encontrei nenhum outro igual. Nos dias seguintes, comecei a investigar o histórico da propriedade. Descobri que antes da casa atual existir havia outra construção no mesmo terreno. Uma casa muito mais antiga. Ela havia sido demolida depois de um incêndio ocorrido nos anos 70. Segundo moradores da região, um homem vivia sozinho ali. Ninguém sabia exatamente o que aconteceu com ele. Alguns diziam que desapareceu. Outros afirmavam que morreu no incêndio. Pouco depois dessa descoberta, decidi me mudar. Não por medo de fantasmas, mas porque eu já não conseguia dormir. Estava exausto. Na última noite antes de partir, acordei por volta das 4 da manhã.
A casa estava silenciosa. Olhei pela janela do quarto e vi uma luz acesa na cozinha. Eu tinha desligado todas antes de dormir. Desci as escadas lentamente. Quando entrei na cozinha, a luz realmente estava ligada. E sobre a mesa havia o mesmo copo antigo. Mas dessa vez não estava sozinho. Ao lado dele havia uma segunda xícara, como se alguém estivesse esperando companhia. Peguei minhas coisas naquela mesma manhã e fui embora. Nunca mais voltei. Meses depois, encontrei uma caixa esquecida no porta-malas do carro. Dentro dela estavam alguns documentos antigos da propriedade. Entre eles havia uma fotografia em preto e branco tirada décadas antes. Mostrava a antiga casa que existia naquele terreno. Na varanda estava um homem sentado em uma cadeira. E sobre uma pequena mesa ao lado dele havia exatamente o mesmo copo que apareceu na minha cozinha.